Seja muito bem-vindo ao Manual do Carro Elétrico. Se você já pensou em ter um carro eletrificado, mas ainda não entende as diferenças entre os tipos, esse vídeo é para você. Hoje, vamos explorar os principais tipos de carros eletrificados no mercado, para que você possa conhecer melhor cada tecnologia e escolher o modelo ideal para o seu estilo de vida. Neste vídeo, você vai descobrir como funcionam os veículos totalmente elétricos, os híbridos plug-in e até os carros movidos a célula de combustível. Vamos entender as características de cada um, as vantagens e desvantagens, e em quais situações eles se adaptam melhor. Então se prepare, aperte o cinto e vamos começar! Quando falamos em carros eletrificados, estamos nos referindo a veículos que usam algum tipo de eletricidade como fonte de energia. Mas vale lembrar, nem todos os carros eletrificados são iguais. Existem diferentes tipos, cada um com características específicas e modos de operação distintos. Hoje, os carros eletrificados se dividem em 4 principais categorias. Os veículos totalmente elétricos, também conhecidos como EVs. Os híbridos convencionais, ou EVs. Os híbridos plug-in, chamados de PHEVs. E por fim, os veículos movidos a célula de combustível, os FCEVs. Ao longo deste vídeo, vamos entender como cada uma dessas categorias funciona, quais são os pontos fortes e fracos de cada tipo, e como eles se encaixam no dia a dia de diferentes motoristas. Agora que já temos uma visão geral, vamos dar o primeiro passo e entender melhor o que são os veículos totalmente elétricos. Vamos começar com os veículos totalmente elétricos, conhecidos como EVs, do inglês Electric Vehicles. Esses carros são movidos exclusivamente por baterias elétricas e não possuem um motor a combustão. Isso significa que eles são 100% dependentes da eletricidade para funcionar. Os EVs utilizam baterias de grande capacidade, que são recarregadas conectando o veículo a uma estação de carregamento. Uma vez carregadas, essas baterias armazenam a energia necessária para alimentar o motor elétrico, que é responsável por mover o carro. Entre as principais vantagens dos veículos elétricos está o fato de serem zero emissões, ou seja, eles não liberam poluentes no ar enquanto estão em movimento. Além disso, os EVs são incrivelmente silenciosos e têm um custo de manutenção relativamente baixo, já que não precisam de óleo de motor e possuem menos peças móveis em comparação com os veículos a combustão. Por outro lado, um dos desafios dos EVs é a autonomia, ou seja, a distância que podem percorrer com uma única carga. Embora essa autonomia esteja aumentando com o avanço das baterias, ela ainda pode ser limitada dependendo do modelo. Outro ponto a considerar é a infraestrutura de recarga, que varia de acordo com a região. Em alguns locais, a disponibilidade de estações de carregamento ainda é restrita. Em resumo, os veículos totalmente elétricos são uma excelente opção para quem busca uma condução limpa, silenciosa e sustentável, especialmente para trajetos urbanos e rotinas diárias. No entanto, é importante avaliar as suas necessidades de autonomia e a disponibilidade de pontos de recarga antes de fazer essa escolha. Agora que entendemos os EVs, vamos para a próxima categoria. Os híbridos convencionais, também chamados de HEV. Agora vamos falar sobre os veículos híbridos convencionais, conhecidos como HEVs, do inglês Hybrid Electric Vehicles. Esses carros combinam 2 tipos de motores. Um motor a combustão interna, geralmente a gasolina, e um motor elétrico, que utiliza uma bateria recarregável. A principal característica dos híbridos convencionais é que eles não precisam ser carregados em uma tomada, como os veículos totalmente elétricos. Em vez disso, a bateria do motor elétrico é carregada de forma automática, aproveitando a energia que seria desperdiçada durante o processo de frenagem. Esse processo é conhecido como frenagem regenerativa. Além disso, o motor a combustão também pode auxiliar na recarga da bateria enquanto o veículo está em movimento. Os veículos híbridos foram desenvolvidos para otimizar o consumo de combustível. Em velocidades mais baixas ou durante a partida, o carro utiliza apenas o motor elétrico, poupando combustível. Já em velocidades mais altas ou quando o carro precisa de mais potência, o motor a combustão entra em ação, trabalhando em conjunto com o motor elétrico. Entre as vantagens dos híbridos está a economia de combustível, que é significativamente maior do que a dos carros movidos apenas a combustão.
Além disso, como a bateria é recarregada automaticamente, o motorista não precisa se preocupar com estações de carregamento. Porém, os híbridos convencionais ainda possuem um motor a combustão, o que significa que eles não são zero emissões. Isso quer dizer que, apesar de serem mais eficientes e menos poluentes, eles ainda geram emissões de gases de efeito estufa, especialmente em trajetos mais longos. Em resumo, os veículos híbridos são uma boa escolha para quem quer economizar combustível e reduzir o impacto ambiental, sem depender de pontos de recarga. Eles são ideais para quem dirige tanto em áreas urbanas quanto em estradas, aproveitando o melhor dos dois mundos. Agora que já falamos sobre os híbridos convencionais, vamos para a próxima categoria: os híbridos plug-in, ou PHEVs. Essa parte do roteiro oferece uma explicação completa sobre os híbridos convencionais, destacando seu funcionamento, vantagens e desvantagens, antes de passar para os híbridos plug-in. Agora vamos conhecer os veículos híbridos plug-in, conhecidos como PHEVs, do inglês Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Assim como os híbridos convencionais, os PHEVs possuem dois motores: um motor a combustão e um motor elétrico. A principal diferença é que nos PHEVs, a bateria do motor elétrico é maior e pode ser recarregada em uma tomada ou em uma estação de carregamento, assim como nos veículos totalmente elétricos. Esses híbridos plug-in têm uma vantagem interessante. Eles oferecem uma autonomia totalmente elétrica, ou seja, podem rodar apenas com o motor elétrico por uma certa distância antes que o motor a combustão precise ser ativado. Isso torna os PHEVs uma opção muito prática para quem faz trajetos curtos diariamente e quer economizar combustível, usando apenas a bateria no dia a dia. Nos PHEVs, a transição entre o modo elétrico e o modo a combustão é automática e ocorre conforme a necessidade. Quando a carga da bateria acaba, o motor a combustão entra em ação e o carro funciona como um híbrido convencional, alternando entre os dois motores para otimizar o consumo de combustível. Entre as principais vantagens dos híbridos plug-in está a flexibilidade de uso. Eles permitem que o motorista rode no modo elétrico em percursos mais curtos, o que é ideal para trajetos urbanos e ajuda a reduzir as emissões de poluentes. Em viagens mais longas, o motor a combustão oferece a autonomia extra necessária, eliminando a preocupação de encontrar uma estação de carregamento no meio do caminho. Por outro lado, os PHEVs têm uma autonomia elétrica menor do que os veículos totalmente elétricos, o que significa que, para quem busca um carro que rode exclusivamente a eletricidade em todas as situações, o PHEV pode não ser o ideal. Além disso, por possuírem dois sistemas de propulsão, os híbridos plug-in tendem a ter um custo de manutenção um pouco maior e podem ocupar mais espaço devido ao conjunto de bateria e motor. Em resumo, os híbridos plug-in são uma excelente escolha para quem deseja ter uma experiência de condução elétrica no dia a dia, com a segurança do motor a combustão para percursos mais longos. Eles são uma opção versátil para quem quer reduzir as emissões e economizar combustível sem depender exclusivamente da infraestrutura de carregamento. Agora, para finalizar nossa lista, vamos para a última categoria: os veículos movidos a célula de combustível, ou FCEVs. E por fim, chegamos aos veículos movidos a célula de combustível, conhecidos como FCEVs, do inglês Fuel Cell Electric Vehicles. Diferente dos outros carros eletrificados que vimos até agora, os FCEVs utilizam hidrogênio como fonte de energia, em vez de baterias recarregáveis. Funciona assim: o hidrogênio é armazenado em tanques no veículo e passa por uma célula de combustível, onde ocorre uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio do ar. Essa reação gera eletricidade, que é usada para alimentar o motor elétrico e mover o carro. E o único subproduto desse processo é o vapor d'água, o que torna os FCEVs uma alternativa de emissão zero. Uma grande vantagem dos veículos a célula de combustível é o tempo de abastecimento. Enquanto um veículo totalmente elétrico pode levar horas para ser recarregado, um FCEV pode ser abastecido com hidrogênio em apenas alguns minutos, semelhante ao tempo de abastecimento de um carro a gasolina. Isso os torna ideais para quem precisa de um veículo com autonomia elevada e rapidez na recarga. Além disso, os FCEVs oferecem uma autonomia considerável,
comparável à de veículos a combustão e superior à de muitos veículos elétricos. Isso faz com que sejam uma escolha interessante para trajetos mais longos, especialmente em áreas onde a infraestrutura de hidrogênio está disponível. No entanto, os FCEVs ainda enfrentam alguns desafios. O principal é a infraestrutura limitada para abastecimento de hidrogênio, que está disponível em poucas regiões ao redor do mundo. Além disso, o custo de produção e armazenamento do hidrogênio ainda é elevado, o que impacta o preço final do veículo e torna essa tecnologia menos acessível atualmente. Resumindo, os veículos a célula de combustível são uma alternativa de emissão zero, com tempos de abastecimento rápidos e uma autonomia elevada. Eles são ideais para quem procura um veículo sustentável e prático para longas distâncias, desde que a infraestrutura de hidrogênio esteja disponível. E assim concluímos nosso guia sobre os principais tipos de veículos eletrificados. Agora que você conhece as características de cada tecnologia, pode avaliar qual delas faz mais sentido para o seu estilo de vida e necessidades. Agora que já falamos sobre cada tipo de veículo eletrificado, vamos fazer uma rápida comparação para que você possa ver as diferenças e semelhanças de cada um, lado a lado. Essa visão geral vai ajudar você a escolher a tecnologia que mais se encaixa no seu estilo de vida. Veículos totalmente elétricos. EV. Primeiro temos os veículos totalmente elétricos, ou EVs. Eles são movidos exclusivamente por baterias recarregáveis, oferecem emissão zero de poluentes e são ideais para quem busca um carro silencioso e sustentável, especialmente para trajetos urbanos. No entanto, a autonomia ainda pode ser uma limitação dependendo do modelo, e eles dependem de uma infraestrutura de carregamento. Veículos híbridos, HEV. Em seguida, temos os híbridos convencionais, ou HEVs. Eles combinam um motor a combustão com um motor elétrico e não precisam ser carregados na tomada, já que a bateria é recarregada automaticamente durante a condução. Os HEVs são mais econômicos em consumo de combustível, mas ainda emitem poluentes, já que utilizam o motor a combustão em parte do percurso. Veículos híbridos plug-in, PHEV. Os híbridos plug-in, ou PHEVs, são a próxima categoria. Esses carros têm uma bateria que pode ser carregada em uma tomada, permitindo uma autonomia elétrica para trajetos curtos. Eles oferecem flexibilidade, permitindo que você rode no modo elétrico em distâncias urbanas e use o motor a combustão em viagens mais longas. Porém, eles também têm uma autonomia elétrica limitada e demandam um ponto de recarga para aproveitar ao máximo o modo elétrico. Veículos a célula de combustível, FCEV. Por fim, temos os veículos a célula de combustível, ou FCEVs. Esses carros usam hidrogênio para gerar eletricidade e produzem apenas vapor d'água como subproduto, oferecendo emissão zero e recarga rápida. No entanto, sua viabilidade depende de uma infraestrutura de hidrogênio ainda limitada e de custos elevados na produção e armazenamento do combustível. Em resumo, cada tipo de carro eletrificado traz vantagens e desvantagens. Os EVs são ideais para quem deseja um veículo 100% elétrico e possui acesso a estações de recarga. Os HEVs são perfeitos para economizar combustível sem depender de recargas externas. Os PHEVs oferecem uma solução híbrida com autonomia elétrica, enquanto os FCEVs são uma opção sustentável para quem precisa de recarga rápida e autonomia elevada, desde que o hidrogênio esteja disponível na região. E então, qual desses tipos de carros eletrificados combina mais com você? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam aprender sobre essa nova era da mobilidade. Até o próximo vídeo!